dos Estados Unidos e que vão ser afetados pelas sanções que o Trump está supostamente endereçando ao Irã. O efeito que vai ter, mais uma vez, vai ser um tiro no pé à economia americana. A gente acabou de ver que a dívida pública americana já ultrapassou os 40 trilhões de dólares. Ele dobrou a dívida pública, que era de 20 trilhões, chegou em 40 trilhões. Isso virou meme agora nas redes sociais. Ele está conseguindo, com cada uma dessas medidas, prejudicar mais, não só desarranjar a economia mundial, mas principalmente prejudicar a economia americana. Ô Bianca, teve ainda essa questão dos militares americanos, do Abraham Lincoln, né? Denúncias ali das famílias de que eles estavam numa situação muito ruim de saúde mental, denunciado pelos jornais norte-americanos, né? Como é que isso impacta na opinião pública, né, sobre essa questão da guerra? Impacta e muito, porque imagina, 250 dias em alto mar sem pisar na terra. Num momento em que o desgaste do governo Trump é enorme. A aprovação despencou para entre 34% e 37%, depende da pesquisa. A desaprovação é imensa, 58%. Mas o que me chama a atenção, Rita, são os índices de rejeição à guerra. Hoje, entre 61% e 62% da população dos Estados Unidos rejeita a guerra. E esse número tem crescido também entre os republicanos. Quem está perto do Trump também rejeita a guerra. O que me chama a atenção é que esse número é comparável ao momento mais difícil da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, que foi de 55 a 75, ali pelos anos 70, perto de 71, 73, tinha exatamente essa rejeição. 60%, 61% da população norte-americana rejeitava a guerra. Então, está difícil a situação para o Trump. O mercado de apostas online cresceu desde a regulamentação das bets no ano passado. E o valor gasto por brasileiros em apostas já é maior que o dinheiro que o governo federal deixou de arrecadar com a isenção do imposto de renda para famílias que ganham até R$5 mil por mês. Desde a regulamentação das bets no ano passado, o mercado de apostas vem crescendo. Em janeiro, eram 7 milhões de apostadores que gastaram aproximadamente 12 bilhões de reais. Em outubro, o número subiu para 11 milhões e o valor gasto foi de mais de 21 bilhões de reais. Em dezembro, 10 milhões de apostadores e 20 bilhões de reais apostados. Ao longo de todo o ano passado, os brasileiros depositaram mais de 220 bilhões de reais nas plataformas de apostas. Deste total, 183 bilhões retornaram ao bolso de jogadores em forma de prêmio e bônus. A diferença de aproximadamente 37 bilhões de reais ficou para as casas de apostas. De acordo com o Ministério da Fazenda, o valor é superior aos 31 bilhões de reais estimados, com o impacto que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil deve deixar para as famílias beneficiadas em 2026. Esse cálculo considera apenas as apostas realizadas em plataformas legalizadas. As bets elas ganharam muita visibilidade, especialmente durante o período da Copa do Mundo, que é um período que incentiva muito a apostas, e elas acabaram ganhando muita visibilidade. Então, eu acredito que elas estão penetrando mais na população brasileira, especialmente a população mais pobre. Os estudos internacionais mostram isso. As famílias deixam de gastar com educação para poder investir em bet. Então, é preciso que haja uma política pública que ajude a minimizar esse risco que as bets provocam nas famílias. Bianca, queria falar um pouquinho desse recorte, né, dessa população que deixou ali de pagar o imposto de renda, essas pessoas que ganham até R$5 mil por mês, um dinheirinho que muitas vezes não fica na família, né, vai para o jogo. Pois é, a gente não consegue afirmar que esse dinheiro vai para o jogo, aliás, espero que não vá. Mas é assustador a gente pensar que é o mesmo montante, que a gente demora tanto tempo para ter uma política pública que, de fato, pode trazer um benefício para essa população, e é na mesma ordem ali perto dos 31 bilhões, 37 bilhões, na mesma ordem as bets retiram esse dinheiro da economia, retiram esse dinheiro do país, em benefício, obviamente, do lucro dessas empresas, que causam também muito gasto ao poder público, porque essas famílias endividadas, elas têm mais questões de saúde, elas têm mais questões no próprio mercado,
Então, é um malefício tremendo para a sociedade numa ordem equivalente, né, financeira a uma política pública tão relevante. Wilson, como é que você vê esse dinheiro sendo drenado, né, de alguma forma, da nossa economia? É mais uma crueldade que nos remete de novo para a história da distribuição de renda desequilibrada. Porque quem é mais afetado são os mais pobres e que desviam recursos do consumo da economia real para as apostas. Quer dizer, dinheiro do consumo de alimentação, moradia e, enfim, do bem-estar da população. Às vezes até de contas do mês, de conta de luz, né, de água. E consumo de comida mesmo, de alimentação. A gente tem muitos casos de famílias que começam a passar fome porque um dos membros da família, normalmente o homem, está desviando, está fazendo apostas, desviando esses recursos para as apostas. Fora isso, tem o custo indireto para o país como um todo, que são os custos provocados pelo jogo compulsivo, pela ludopatia, que é uma doença que aos poucos vai sobrecarregando o sistema público de saúde. O SUS já não está dando conta de atender os problemas psiquiátricos causados pelo jogo compulsivo. E, então, isso é uma bola de neve. Você vê o crescimento, o número de apostadores e dos valores apostados, chegando a 37 bilhões de reais, isso não vai parar. É uma crueldade que tem que ser combatida radicalmente. Bom, eu defendo que as bets nunca deveriam ter sido aprovadas, mas em tendo sido aprovadas e regulamentadas, tem que ser proibida a propaganda de bets em qualquer meio. E eu agradeço a presença dos jornalistas Bianca Santana, Wilson Muerdawi. Obrigada, boa noite, foi um prazer recebê-los. Obrigada. E a gente termina essa edição com imagens da companhia canadense Cirque du Soleil, que está de volta ao Brasil. O grupo apresenta até o dia 8 de novembro, no Parque Vila Lobos, em São Paulo, uma releitura de um dos trabalhos mais icônicos. O espetáculo Alegria, que estreou em 1994 e ficou 20 anos em cartaz. A nova versão, Alegria in a New Light, se mantém fiel aos elementos fundamentais da primeira montagem, só que mais arrojada e mais moderna. Obrigada pela companhia, uma ótima noite. O Jornal da Cultura volta amanhã. O Inspira Univesp de hoje faz uma conexão entre a capital paulista e Atibaia para conhecer um projeto que usa inteligência artificial e promete impactar a saúde pública. Ele foi pensado por 2 alunos da Univesp, o Cliven e a Larissa, que venceram uma competição de tecnologia do MIT, uma universidade dos Estados Unidos. Então, bora lá conhecer essa história. A gente tem uma comunidade no WhatsApp, que geralmente a gente se organiza para participar dos hackathons. Eu me apresentei ali, falei um pouco de quem eu era, que eu estava procurando equipe, e citei também que eu estava entrando na Univesp agora, estava no primeiro semestre, e aí ela veio conversar comigo. Eu não conheci ele antes, eu falei, nossa, você faz a mesma faculdade que eu. Eu sou de tecnologia, ela tem um know-how mais de administração, finanças, e a gente precisa de gente para completar e ter um intuito mais focado no tema do hackathon. E a ideia do grupo é que tenham habilidades complementares, que não todos façam a mesma coisa. Pessoas de diferentes nichos, diferentes conhecimentos, tentando fazer uma solução única que resolva um problema específico. O hackathon em si, ele tinha a proposta de ser uma solução de saúde.
Eu me inscrevi para a trilha de cardiovascular.